Ô, Yuri, uma coisa que você vem destacando, que te agrada, né? Que você vem sempre falando, que você gostaria de ver o Fluminense, que você acha que o Diniz já encontrou o caminho do time, só que ele não vem aplicando, né? Explica um pouquinho melhor essa tua tese aí. Eu acho, cara, eu acho que assim, ele deu uma entrevista já contra o Goiás, pós-jogo, ele dá uma entrevista que ali eu entendi o porquê dessa complexidade de fazer essa mudança. Né? O Diniz contra o Corinthians, ele recua o André para a zaga, mas ele faz uma outra mudança. Ele traz o Martinelli junto, né? Para que o Marcelo pudesse jogar solto no meio-campo. E o Marcelo faz uma partida espetacular no segundo tempo. Ali, Bruno, eu enxerguei que o Fluminense, mesmo sacrificando talvez hoje o seu melhor jogador, que é o André, o Fluminense, o Diniz deu um equilíbrio necessário para aquela equipe jogar. Porque o Fluminense desse esquema do Diniz, que é o esquema posicional que a gente fala, ele precisa de uma coisa que é extremamente essencial, que é a intensidade. Intensidade sem e com a bola. Né? E a intensidade não é uma palavra batida, porque todo time fala de intensidade, né? Mas no caso do Fluminense, ela é essencial, porque o Fluminense joga com movimentação. Ele precisa abrir espaço, ele aglomera no canto do campo, e se você for muito estático, você é facilmente marcado e você toma uma bola longa nas costas, que é aquilo que a gente passou durante o ano, né? Que foi talvez o nosso grande calcanhar de Aquiles durante o ano, e que faz sentido, porque um time que joga mais postado na frente, ele vai deixar espaço atrás. Essa é a matemática do jogo. Mas o Diniz achou uma formação, com as peças que ele tem, e que isso é muito importante, que ele trouxe um equilíbrio para esse Fluminense jogar no esquema dele, né? De uma forma que a gente fique menos exposto aos contra-ataques, que foi exatamente você colocar um cara que é absurdo na ocupação de espaço, que é o André, e que esse esquema que eu estou falando só é possível porque existe o André no nosso elenco, sem ele esse 3-4-3 ele não funcionaria, e tem o Martinelli, que é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa. O Martinelli tem vários problemas de questão física, que ele é um cara mais mirrado mesmo, é um cara que decide pouco, né? O Martinelli ele tem essa questão, mas o Martinelli ele faz uma leitura de jogo muito boa, né? Ele tem uma técnica. Talvez seja a principal qualidade dele, talvez, né, Yuri? Exato, junto com a qualidade no passe, é a leitura de jogo. O Martinelli tem uma boa leitura de jogo, leitura de cobertura, e o Martinelli jogando protegido, com uma companhia, o Martinelli ele sobe de produção. Isso aconteceu no 4-4-2 do Diniz, no final do ano passado, com a entrada do Thiago Felipe no time, e está acontecendo agora quando ele joga ao lado do André e do Nino. Sempre que ele recua para fazer esse esquema. Então, na minha opinião, Bruno, esse esquema ele traz o equilíbrio que a gente precisa diante do elenco que a gente tem. Um elenco mais envelhecido, um elenco que tem dificuldade de implementar a intensidade com e principalmente sem a bola, e que esse esquema, na minha opinião, ele tem mitigado esses problemas. Entendeu? E claro, porque a gente tem o André, que é um jogador fenomenal, que tem uma capacidade de armar jogo, de defender, que eu acho que nenhum jogador no Brasil tem. Então, quando você tem esse jogador, a gente fica uma dorzinha no coração de tirar esse cara do meio campo. Mas na prática, o André é tão brabo, cara, o André é tão foda, desculpa a palavra, que ele mesmo jogando de zagueiro no 3-4-3, ele se apresenta para armar o jogo no meio do campo o tempo todo. Então ele é peça-chave, ele é peça essencial. E o Diniz ele tenta tirar proveito do André. E para mim, é uma solução que tem se mostrado muito efetiva. Quando a gente joga com o Marcelo ganha liberdade. E quando o Diogo Barbosa entra como um meia bem aberto para dar amplitude. O Samuel Xavier, jogando esse esquema, ele já tem muita qualidade, já foi meia. Ele, quando atua de lateral, muitas vezes ele entra no meio campo para atuar como armador, mas nesse esquema ele ganha muita liberdade também, o Fluminense ganha muita amplitude, jogando com os 2 pontos mais à frente, o Aras com mais liberdade para fazer ali, de repente, um parabéns na frente da área adversária, com mais liberdade, não ficando lá preso na ponta direita, e os nossos 2 alas, né, os nossos 2 laterais que viram meias, dando amplitude para o time. Então, eu tenho gostado muito dessa formação. O Lima tem dado também muito suporte a ela. O Ganso subiu de produção recentemente. Eu gostei do jogo do Ganso ontem. Achei que ele fez um bom papel. Isso me anima, porque o Ganso é importante para o esquema posicional do Diniz. Né? É o Ganso que faz essa roda girar de forma organizada. E por isso eu tenho gostado dessa solução do Diniz. O que eu acho que tem sido a dificuldade, Bruno, é a coisa chamada gestão do vestiário, o que eu entendo completamente. Tá? O Diniz, ele tá com esses caras desde o começo do ano. Esses caras deram o primeiro título da carreira do Diniz. E o Diniz não vai abrir mão dos caras. E eu entendo isso. Entendo perfeitamente. Não à toa na final da Libertadores, o Diniz foi com a escalação dos caras. Bancou os caras e eles foram lá. Um ou outro não jogou tão bem, mas o que importa é que a gente foi campeão. Fizemos um ótimo primeiro tempo, inclusive, né, contra o Boca, né, dominando o jogo. E eu entendo o Diniz tá com os caras. Assim, eu não vou mais criticar isso. Eu acho que o futebol ele vai muito além do campo, das 4 linhas.
A gente aqui vê futebol muitas vezes de uma maneira muito fria, como se fosse tudo decidido na questão técnica e tática, e não é. Futebol é jogado por seres humanos, tem uma questão ali anímica do jogo que a gente precisa respeitar, e eu acho que o Diniz ele vem comandando esse vestiário muito bem, cara. Eu vou seguir criticando aqui algumas escolhas do Diniz em relação a peças, mas eu vou ter que entender que isso vai fazer parte do processo e que esses caras estão inseridos no processo. O que eu espero para o Mundial o Diniz sabe que jogar com esses caras no Mundial contra um City não é tão simples, né? Porque esses caras, como eu falei, são cavalos fisicamente e no meio de temporada. Então, o Fluminense vai estar estourado fisicamente. A gente vai tentar fazer um trabalho de recuperação, certamente, mas não é a mesma coisa. Vamos ver o que o Diniz vai aprontar para a final. Eu acho que tem uma grande chance de a gente ver esse sistema, se a gente for para a final, a gente vai para a final, de ele entrar com esse sistema para parar o ataque rápido do City, porque não é fácil fazer uma recomposição para parar Bernardo Silva, Haaland, Phil Foden. Os caras são muito bons de bola.